Vamos lá, vamos continuar estudando aqui as teses de defesa dos bancos e também as teses, as principais súmulas. Eu quero trazer para você algumas relações, conexões com os contratos bancários. Então vamos iniciar aqui. O objeto da relação obrigacional bancária, nós temos conceitos de contratos bancários, crédito, operações ativas e passivas. Então vamos nessa aula aproveitar para bater um papo sobre isso. A relação obrigacional que se estabelece entre o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor, tem por objeto, sim, imediato, uma certa prestação, que é sempre uma conduta a ser cumprida pelo obrigado. O objeto imediato da relação obrigacional é a coisa ou o fato prestado. Fica mais didático assim. Eu quero trazer para você que a prestação bancária ela tem como objetivo imediato a coisa ou o fato sobre qual recai ou em que se expressa a prestação. Já o contrato tem como objeto imediato o conteúdo requerido pelas partes. E aí é importante falar da regulação dos seus interesses pelos próprios contratantes e como sujeito a pessoa que se vincula contratualmente. Pode-se dizer, gente, isso é muito importante, que o objeto imediato da obrigação é a prestação da conduta. E o objeto imediato da prestação é a coisa sobre a qual recai, ou o fato que se expressa a prestação, objeto imediato do contrato, que é o conteúdo requerido pelas partes. O objeto imediato da relação obrigacional é a coisa ou o fato, os fatos prestados, né, para ficar didático. O objetivo imediato da prestação é a satisfação da obrigação, e o objeto imediato do contrato é a prestação. Então, fica claro isso. Para estabelecer a natureza do contrato bancário, o que eu quero que você entenda? Que na perspectiva que nos interesses deve precisar alguns pontos a partir do seu objeto. Em primeiro lugar, está a prolatada dualidade entre os contratos bancários e de operações bancárias. Existe uma dualidade. Costuma-se dizer, inclusive pela doutrina e jurisprudência, que estes têm abrangência maior que o contrato, pois compreende também atos praticados pelos bancos, que não se formalizam no contrato, como ocorre com o simples cumprimento de ordens do cliente e tem um sentido mais dinâmico, sim, sendo um conjunto de atos que desenvolvem para alcançar um resultado econômico. Enquanto o termo contrato nos leva mais precisamente de acordo com o acordo de vontades, podemos dizer, no entanto, que se entendemos que a obrigação como processo viabiliza na totalidade e é integrada a diversas fases, seguindo a lição, sim, da obrigação vista como processo, que compõe-se em sentido largo do conjunto de atividades necessárias à satisfação do interesse do credor. A obrigação como processo, logo se conclui que as diversas condutas praticadas que se forneçam ou se formaliza no contrato sejam atos preparatórios executivos, principalmente os principais ou acessórios. Por isso justifica-se o uso das expressões operações bancárias. Por isso nós chamamos de operações bancárias e contratos bancários, usamos como sinônimo, inclusive, o que dá tanto na prática do mercado como na nossa doutrina e jurisprudência. Para a classificação do contrato bancário, são conhecidos, sim, das posições que levam em conta o elemento subjetivo, que é bancário, o contrato realizado por um banco, ou, mais precisamente, no caso do Brasil, pelas instituições financeiras, ou objeto, que é bancário, o contrato que se realiza a finalidade específica do banco de intermediar o crédito indireto. O banco é a empresa que, como de fato, com fundos próprios ou de terceiros, faz as negociações de crédito, e sua atividade principal é essa, né? No Brasil, devemos considerar também as instituições financeiras mencionadas na Lei 4.595 de 94. Não basta, porém, que participe da relação um banco, pois, como sujeito, a empresa bancária pode firmar, sim, contratos alheios à sua atividade principal. Nem por isso deixa de ser banco, ok? Importante entender isso. Nem o contrato pode ser incluído na espécie dos contratos bancários e, na verdade, também é preciso reunir os dois aspectos assinalados pelos concorrentes antagônicos, né? Quando eu falo de objetivistas e subjetivistas, para concluir que o contrato bancário se distingue dos demais porque tem como sujeito um banco em sentido amplo, banco comercial, instituição financeira, assim como definido no artigo 7º da Lei 4.595, Caixa Econômica, Cooperativa de Crédito, Sociedade de Crédito, Banco de Investimento também, Companhia Financeira e etc.
e como objeto a relação de intermediação de crédito. E crédito, para ficar bem claro, crédito é um conceito que reúne dois fatores, o tempo e a confiança. Pressupõe também, de forma entre as duas prestações, uma atual prestação pelo credor e outra futura a ser cumprida pelo devedor, e a confiança é um ato sim calculado e contém também um risco. Então fica claro dessa forma, conforme a jurisprudência do STJ também. Crédito está aqui empregado na acepção econômica. Toda operação de troca na qual se realiza uma prestação pecuniária presente contra uma prestação futura de igual natureza, ou como de forma resumida, diz sim que é a troca de uma riqueza presente por uma riqueza futura. O caracteriza o crédito, pois essa é a disposição efetiva e imediata de um bem econômico em vista de uma contraprestação futura. Então, fica claro isso. Os negócios de crédito podem ser sim de moeda, de mercadorias e etc., mas o que aqui nos interessa é o negócio de crédito, que tenha por objeto a moeda, isto é, que entrega a restituição, e essa restituição devem ser sejam contratadas em moeda, que é a operação fundamental do banco, atuar sim, principalmente na interposição lucrativa do crédito. O negócio bancário é uma espécie do gênero negócio do crédito. Há crédito direto e há crédito indireto. Para distinguir, ficar mais fácil, vale lembrar, sim, que os bancos atuam nas intermediações de crédito indireto. Isso é importante também. Então fica mais didático explicar dessa forma. Depois de registrar que a esmagadora maioria admite como função principal dos bancos, e eu falo a maioria dos doutrinadores, a intermediação de crédito, como se fossem meros corretores de aproximação das partes, né? Afirma que isso significativamente não acontece, pois os depositantes não entregam recursos para o fim de serem emprestados a outros, a terceiro, mas por motivos de segurança confiam, e também em relação à praticidade, distingue crédito emergente de um depósito, o que advém da finalidade de financiamento bancário. Então, fica bem classificado dessa forma aqui, tá bom? As características do contrato bancário, eu quero trazer para você também objeto de estudo. É contrato comutativo. Contrato bancário, conforme a jurisprudência, teses, é contrato considerado comutativo. Embora o risco seja iminente ao crédito, praticamente inseparável, né, desde que ocorra um ponto de afirmar que, em princípio, não existe crédito sem risco, consistindo a atividade bancária fundamentalmente na intermediação do crédito, portanto, atividade de risco sim. O contrato bancário não é um contrato aleatório ou de risco para as espécies de contratos aleatórios, são previstas, né, inclusive no Código Civil 1118, 1121 do Código Civil de 1917 e artigos 458 e 461 do Código Civil 2002, mais comutativo, no sentido de que as partes, no momento da celebração, têm conhecimento das vantagens e do sacrifício que o negócio comporta. Diferentemente do contrato aleatório, no qual se conhece a quantidade da prestação e não se sabe o sacrifício que se terá ou não de sofrer na dependência do acontecimento futuro. Mesmo nos contratos de financiamento de safra agrícola, isso é importante falar na nossa aula, para a produção e colheita de bens que poderão existir no futuro, a obrigação do mutuário não depende da área que a safra representa, pois sua representação deve ser cumprida independentemente do resultado da colheita. O Proagro, né, que é o seguro agrícola instituído pelo governo e gerenciamento pelo Banco do Brasil, é firmado entre o produtor, trago como exemplo, e o segurador, sendo, portanto, relação que não se confunde com o contrato bancário de financiamento. Pode envolver operações passivas ou ativas, como já foi falado aqui na aula, no desempenho da sua atividade, mas o banco realiza operações em que ele é devedor quando o banco recebe fundos, de que é exemplo típico o depósito, ou ainda, né, em que configura como credor, mediante a alocação de recursos, de que é exemplo, sim, mais comum mútuo. Além disso, gente, quero falar para vocês, explicar muito bem aqui, efetua operações acessórias os que não significam, né, o que não significa direta intermediação de crédito, mas sim prestação de serviços como a cobrança de títulos, função hoje também exercida pelas sociedades de faturarização, nome dado também. As obrigações assumidas de parte a parte são obrigações de dar, de restituir ou de não fazer. Essas são obrigações previstas nesse contrato bancário.
A obrigação de restituir e que o devedor se compromete a devolver ao dono da coisa a própria coisa, ou o que se equivale, né, está presente na operação passiva de depósito, no qual o banco figura como devedor. Corresponde também o depósito irregular de coisas fungíveis. A obrigação faz surgir nos contratos em que o banco tem como compromisso praticar atos, como de considerar ou conceder, né, de fato, o aval, fiança ou outras garantias. A exemplo, eu trago um exemplo prático aqui do que acontece no artigo 19, inciso 1º, da Lei 4.595, que atribuiu ao Banco do Brasil essa lei. A obrigação de dar, o banco assume quando contrata a abertura de crédito e se compromete a efetuar o pagamento a crédito do cliente. Esse contrato é reconhecido como bilateral, sendo de banco a obrigação de fornecer um numérico com o seu fim, determinado de aplicação pelo financiamento, e desde que a obrigação de pagar o valor equivalente, de fato, essa obrigação equivalente, mas as taxas, e por isso, tal contrato pode ser objeto de ação de inadimplemento ou dissolução por incumprimento, promovida por qualquer das partes, inclusive também pelo financiado. Isso é importante também. A prova do contrato, os contratos bancários são contabilizados, pois têm por objetivo valores e, por isso, exigem a realização de certos atos que participam, né, que permitam a comprovação imediata da operação realizada. Essa característica deve ser vista, assim, à luz do princípio de que o direito processual atua e que superou o dogma probatório das cargas estáticas para inclinar-se de forma didaticamente pela aceitação de denominação de teoria da carga dinâmica. A prova incube aquele a quem é mais fácil demonstrar o fato, ou a quem, por sua profissão, conta com os elementos para fazer essa prova, ou quem se justifica com as presunções extraídas dos fatos. Também é outro entendimento do Superior Tribunal de Justiça também. O contrato também bancário é considerado um contrato de adesão, sim, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Muito raramente os contratos bancários são negociados, na grande maioria das vezes celebram-se mediante adesão do cliente, aderente, às condições gerais dos negócios, estipuladas pelo estabelecimento financeiro. A massividade da atuação do banco e a obediência às instruções e regulamentos governamentais e também as condições próprias no mercado financeiro, além de exigir tratamento equivalente entre outras operações ativas e passivas, tudo leva à adoção de contrato padrão para os diversos tipos de negócio, para que não se distingue muito um da parte com o outro, com o estabelecimento. Para o conceito de contrato de adesão, as características, efeitos e critérios interpretativos remeto sim aos estudos especificados, inclusive na minha obra Contratos, você pode estudar e encontrar também os parâmetros legais, também vai te ajudar muito no complemento. Muito bacana, indico o meu livro Contratos, Teoria e Prática, da editora Mizuno, tá? Um livro bem bacana. Em relação às transações, né? As transações, existe sim um contrato bancário e esse é fundado numa operação de confiança entre banco e cliente, com a garantia do sigilo. Então, existe essa garantia de sigilo. As instituições financeiras conservam o sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. A lei, inclusive a Lei 4.595 de 96, artigo 1º dessa lei complementar e da Lei 105 de 2001, as informações e esclarecimentos sobre tais registros somente serão fornecidas em ordem do Poder Judiciário também. Tá? Então, ponto também relativo e ponto importante. Em relação às espécies dos contratos bancários, o contrato bancário é aquele incluído por um banco na sua atividade profissional para a consecução dos seus fins, né, seus fins econômicos, que são créditos e serviços. A mais importante de suas funções é a crediária, certamente a crediária. O contrato, também reconhecido como contrato de depósito, é o mais comum e consiste na entrega de valores imobiliários a um banco que se obriga a restituir quando solicitado, pagando juros ou interesses. É um contrato sim próprio, típico, e guarda similitude, de fato, com um depósito irregular, mas com este não se confunde, porque o depósito irregular tem por objeto coisas fungíveis, e o depósito se obriga a restituir um bem do mesmo gênero, qualidade, quantidade, custodiado, né? Então, de fato, a grande diferença está aí, aparece aí. Então, também é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos aqui de contratos bancários, dentro desse estudo, eu quero trazer para você alguns precedentes do STJ sobre contratos bancários. Então, ficou aqui definida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
reitero que a jurisprudência da STJ a respeito das questões dos contratos bancários tem sim, de forma pacífica, aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, um ponto importante em relação a isso. Também fica consideradas as operações passivas do banco, que de fato tem obrigações de correção monetária, e a legitimidade da parte aplicada ao CDC também bem definido nesse sentido. As operações ativas, no caso das operações agrícolas, em março de 1990, por efeito lá do Plano Collor, que foi uma lei, a Lei 8.024 de 90, ficou corrigida essa variação do BNT, né, de 41,28%, e não pelo IPC, que é de 84,32%, porque estava vinculada à caderneta de poupança que os bancos remuneravam pelo BTNF, conforme recurso especial 131.515 da quarta turma. De fato, houve essa alteração na correção do saldo do financiamento para aquisição da casa própria também, pelo sistema financeiro de habitação, com contratos vinculados à remuneração da caderneta de poupança. Também a segunda sessão deferiu o índice de 84,32%, porque esse percentual teria sido pago pelos bancos na caderneta de poupança e nos depósitos do FGTS, também conforme o RESP 122.504, também importante. Então, temos aí jurisprudências pacificadas, jurisprudências importantes, dentro desse contrato bancário, desse cenário do estudo dessas ações especializadas, utilizadas dentro dos contratos de banco, alienação fiduciária, entre outras, tá? Eu trago para você também, outro ponto relevante também, ficou pactuado também pelo Superior Tribunal de Justiça, que o banco pode cobrar taxa, né? Tarifa de serviço, prestação de serviço, desde que fique o cliente ciente disso logo no começo do contrato. Então, outro ponto também importante. Em relação à revisão judicial dos contratos, também fica estipulado que o fato que o devedor que pagou o débito pode pedir a revisão das cláusulas consideradas abusivas, sim, ficou pactuado isso, e o RESP é o 296.778, também um RESP importante aqui dentro desse estudo jurisprudencial. Outros procedentes do STJ sobre leasing, a VRG, a antecipação da VRG, caracterizada o contrato de leasing, né, que deve ser considerado como de compra e venda, sendo incabível a ação de reintegração de posse. Também entendimento. A súmula 263 da segunda sessão, a cobrança antecipada do valor residual de VRG descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, tornando-se um contrato de compra e venda à prestação. Inclusive, o resultado disso vem do RESP 188-145 de origem do Rio Grande do Sul. Então, também jurisprudência importante e atual aqui que nós temos que comentar. Então, fatores importantes sobre contratos imobiliários para que você possa ficar atualizado sobre o sistema. Quero também trazer aqui um apontamento sobre juros, os conceitos, espécies, termos iniciais, juros e perdas e danos de taxas de juros, né? Então, também quero trazer para você. Ficou estabelecida pela jurisprudência, de forma pacífica também, que o juro é o fruto do dinheiro e que o credor recebe do devedor, além da importância da dívida, recebe juros. Entende-se por juros o que o credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou não, de não ter recebido o que ele deveria prestar. Então, hoje, atualmente, não significa apenas o fruto civil, né, de capital. Por quê? Porque passou a ser importante instrumento de política monetária, juntamente com o câmbio, o comércio exterior e a regulação da moeda e do crédito, servindo para controlar o fluxo financeiro. Esse é o entendimento atual. Para o cálculo dos juros, considera-se o custo da captação do dinheiro, a sobretaxa do banqueiro, a desvalorização da moeda e, por fim, os riscos operacionais, pois quando maior o risco, maior a possibilidade de inadimplência, maior o risco. O crédito de juros nasce sim a determinado momento, periodicamente, como se pingasse de quantia devida, sem a diminuir, então, no fato. No Brasil, atualmente, com as taxas praticadas, o pingo se tornou maior que o balde após alguns meses de juros capitalizados. De acordo com o relatório, os juros bancários do Banco do Brasil, elaborado pelo BC, está composto por 16% por inadimplência, 19% por despesas administrativas, algo em torno de 29% por impostos, 36% pela margem líquida do banco. Margens do lucro tão elevadas garantem sim os lucros astronômicos dos bancos brasileiros, muito acima da média mundial,
isso é fato e tem que ser observado também. Em relação aos juros, ainda quero falar com você os juros restauratórios, são os devidos pelo plano, dentro do plano do dano emergente e pelo lucro cessante, que é o que o mutuário recebe por ser privado do dinheiro, e é o caso que se vende o que tem para obter o capital e emprestar. Nesse ato surge o titular do capital, um dano emergente, a perda da disponibilidade do bem imóvel, e se o prédio rendia aluguel, sofre ainda a perda do lucro cessante. Já os juros, chamados juros compensatórios, ou remuneratórios, ou lucrativos, como é o nome utilizado também, são devidos em razão do empréstimo mesmo, não do dano emergente ou do lucro cessante. Este é o que figura no contrato bancário. Os juros moratórios ou punitivos correspondem à pena pela morosidade ou tardança no pagamento do principal. Pode não haver juros compensatórios e vamos pactuar sim moratórios, tá? Então é importante também. A cobrança de juros, quando proibida, ou a sua exigência em excesso, caracteriza a usura, pecúnia, né? Diziam assim os romanos, pois o dinheiro é estéril. Então, assim, se não há transferência de propriedade do capital, não poderia haver pagamento pelo seu uso. Porém, na verdade, há o trespasse, né, de propriedade, e isso é o fato econômico que gera o dinheiro ao juro, ou o juro não de fato não foi incentivado na prática, na época, mas de fato é dentro desse treinamento que nós temos que fazer para poder fundamentar nossas de forma melhor, mais didática nossas peças. Os juros remuneratórios também, gente, são devidos desde que o trespasse, os moratórios correspondem à indenização pela inadimplência nas obrigações de dar, também, ou de pagar por ato imputável ao devedor, e fluem a partir do momento em que se caracteriza a mora, que é importante definir sim em que momentos ela ocorre. O nosso direito tem regras bem específicas na obrigação positiva e líquida. A falta de pagamento no termo se constitui em mora, o devedor, não havendo termo, a mora se constitui mediante a interpelação. Então, ficou muito bem definido isso no nosso direito, tá bom? Então, estudando aqui um pouquinho a jurisprudência contratual dos contratos bancários, fica aqui, então, a dica para você, tá bom? Muito legal, muito obrigado e até a próxima aula.